Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Charles Leclerc, porque o piloto da Ferrari acredita que pode lutar pelo título em 2025. É o último ano do regulamento de efeito solo. Em 2026 a gente vai ter uma repaginada grande na Fórmula 1. Não sabemos o que esperar, falam de aerodinâmica ativa, sem DRS, tem tudo para ser uma porcaria. Mas, assim, embora eu goste mais do conceito de desenho dos carros que vai vir para 2026, eu espero que eles abandonem de vez essa ideia horrível que foi efeito solo, mas ainda temos mais um ano dessa bagaça e a Ferrari termina o ano de maneira positiva, né? O Leclerc conseguindo bons resultados, mas nitidamente o carro ainda tá bem atrás assim da McLaren. Eu não consigo sentir a Ferrari tão próxima. Só quando o circuito é de alta velocidade que a gente vê ali a Ferrari conseguindo superar a McLaren, mas ainda assim, por exemplo, em Monza, né? O Leclerc supera por causa de uma estratégia muito boa e um ritmo de corrida fantástico, né? E, por exemplo, em Baku ele vacilou contra o Piastri. Tudo bem que tinha aquele mini DRS que foi tão controverso, né? Mas de qualquer jeito, né? A gente sabe que ele é um piloto que nessa temporada andou muito bem, foi o terceiro colocado no campeonato e a corrida dele em Abu Dhabi foi fantástica, né? As ultrapassagens que ele fez na primeira volta, saindo de 19º para oitavo, e assim, o ritmo de corrida dele foi muito bom e inclusive mesmo com pneus mais velhos do que o do Carlos Sainz, ele estava num ritmo de corrida praticamente idêntico. Então assim, ele 5 voltas mais velhos pneus e ainda estando mais no meio da confusão, foi bem impressionante o trabalho que o Charles Leclerc fez. E a questão é, ele tá fazendo um demonstrativo que é um piloto bem acima da média, acho que ninguém duvida muito disso, mas para ser campeão mundial, e ainda mais lutando contra um Max Verstappen, né, a gente sabe que precisa não só de talento, precisa de consistência e regularidade. Eu acho que o Leclerc ainda peca um pouco nisso, tem corridas dele que são fantásticas, mas ao mesmo tempo tem performances que acabam deixando a desejar, e ele nesse ano teve altos e baixos, mais altos do que baixos, é de se dizer. A distância dele para o Carlos Sainz foi considerável, mas a questão é, o Charles Leclerc é um piloto que ainda tem essas oscilações e na próxima temporada ele vai ter um companheiro mais difícil do que o Sainz, que é o Lewis Hamilton. Não sabemos o quão mais difícil será, porque a gente tá falando de um Hamilton com mais de 40 anos e vem de uma temporada que também é muito altos e baixos e nesse caso mais baixos do que altos, né? A classificação do Hamilton nessa temporada foi bem deprimente, né? Muitas corridas ele saindo no Q1, entende? E ainda tem uma questão, né? Tipo, o ritmo de corrida dele ainda é um negócio fenomenal, né? O Hamilton é um dos melhores da história, mas eu acho assim, não vai ser vida fácil pro Hamilton. Eu acho o Leclerc melhor que o Russell, por exemplo, mas ao mesmo tempo, eu acho o Hamilton bem melhor que o Sainz. Então, ele vai ter concorrência interna. E uma concorrência interna que, quando tá confiante, é muito chato de enfrentar, né? O Hamilton, quando tá confiante, ele anda muito bem. E a gente vai ter uma questão de não saber aonde a Ferrari vai estar ano que vem. Porque, assim, nessa corrida de Abu Dhabi, eles foram a segunda força. O Sainz teve o ritmo de corrida dele, né? E não estava tão mais lento do que o Norris, né? A distância foi até relativamente pequena. Eu acho que a Ferrari podia ter feito até um trabalho um pouco melhor com a estratégia, mas a questão é, a gente teve uma Ferrari, né, que ainda está devendo alguns detalhes em relação à McLaren e a gente não sabe o quanto cada equipe evolui para a próxima temporada em termos de o conceito inicial, porque assim, a Red Bull, eu acho que ela talvez seja a equipe que tenha mais problemas a resolver com a saída do Adrian Newey, visto que o carro já deu uma piorada legal esse ano, a partir do momento que o Adrian Newey deixa a equipe, né? E assim, né? O carro teve um ritmo de corrida, por exemplo, em Abu Dhabi, bem abaixo do que os carros da frente estavam fazendo, né? E agora fica aquela dúvida, né? Tipo assim, do quanto que a Red Bull pode melhorar ou não para a próxima temporada. A Mercedes ainda tá ali na equação. Então, a verdade é que, assim, depende muito também do quanto que a Ferrari vai estar forte e do quanto que a Red Bull. Eu acho, assim, nesse caso de um pouco de igualdade, mesmo com a McLaren ligeiramente superior, o Leclerc, a meu ver, por ser mais piloto que o Norris, para mim ele é. Por ser mais piloto que o Piastri nessa situação atual, né? O Piastri ainda não tá aquilo que foi prometido para a Fórmula 1 até agora, pelo menos eu não vejo dessa forma. Então, assim, eu acho que mesmo na condição que a gente colocou pós-Miami, eu acho que dá até para a Ferrari com o Leclerc conseguir. Porque no final quase que ele rouba o vice-campeonato do Lando Norris, né? O Lando Norris, assim, ele conseguiu lá a vitória dele em Abu Dhabi, legal e tudo isso, mas sei lá. Eu acho o Leclerc um piloto melhor que o Norris nessa temporada. A questão é, se a Ferrari conseguir estar ali perto da McLaren e tudo isso, eu acredito que ele consegue vencer esses pilotos na disputa pau a pau com eles.
Mas para mim, o grande diferencial é o Max Verstappen vai estar próximo, porque mesmo com o carro no estado que esteve a Red Bull, ele ainda somou uma quantidade de pontos absurda, né? No final das contas, a temporada do Verstappen pós-Miami ainda teve mais pontos que o Norris. É a diferença do gênio, né? E o Max Verstappen é o melhor piloto da Fórmula 1. Se ele tiver um carro minimamente do jeito que ele gosta, ele vai ser um perigo. A gente viu lá no Catar. Pegou o carro um pouquinho na mão, cara. E ninguém pegou ele. Tipo, foi uma corrida, dominação total do Max. Então, eu pessoalmente fico assim pensando, né? Tipo, será que se o Max tiver um pouquinho de equipamento ele vai conseguir ser campeão de novo? Não dá pra duvidar. Mas a Red Bull não parece, assim, vai iniciar a temporada com carro pior e tudo isso, vai ter aquela questão menos margem para administrar, né? Na verdade, margem zero, né? Vai começar assim, né? E vai ter aquela questão também de estar mais na briga, né? Tipo, e o quanto que o Verstappen vai tomar decisões erradas ou não, por causa de estar no meio da confusão e não estando mais afastado na frente, porque a gente já viu em Abu Dhabi, ele cometeu um erro bem grosseiro ali contra o Piastri na primeira curva. Então, é ver o que vai acontecer, mas eu acho assim que contra o Norris, eu acho que o Leclerc leva melhor. Contra o Hamilton é a grande incógnita, mas não acho que o Hamilton, no momento atual da carreira, vai dominar o Charles Leclerc. Posso queimar a língua, mas é aquele negócio, é a minha suposição olhando o desempenho que ele teve este ano, mas também muito também relacionado à motivação dele. Talvez ele se encaixe melhor com o carro da Ferrari do que com o da Mercedes, a ver o que acontece. Então, deixa aí sua opinião. Acredita que Charles Leclerc pode ser campeão do mundo? Eu vejo nele mais DNA de campeão do que no Lando Norris, mas a gente só vai descobrir isso na próxima temporada. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.